Está no ar! Está no ar! Amiguinhos e amigolas que acompanham o canal Rádio de Pilha Drive, oferecido especialmente pelo Wrestling PT, WrestleManiacos e Fórum de Pro Wrestling. Mais um vídeo pra vocês! Essa semana um pouquinho atrasado, mas ainda assim, mais um vídeo de opinião sendo apresentado pra vocês aqui no canal Rádio de Pilha Drive. E hoje eu vim comentar sobre a duração perfeita para um show de wrestling. Só que antes de eu adentrar no tema, meu DJ, por favor, coloca a vinhetinha! Vamos! É isso aí, pessoal, o tema dessa semana é inspirado no Wrestling Observer Newsletter também dessa semana. O Dave Meltzer comentou um pouco sobre o UK Championship Special e falou sobre a duração perfeita para um show de wrestling. Ele apresentou esse argumento de que um show com 90 minutos hoje é o mais próximo daquilo que seria o ideal para um show deste porte. Só que ele disse que o problema esbarra muito nas emissoras de TV quererem 2 ou mais horas de programação quando cedem um horário para as empresas de wrestling. Não é à toa que o Impact Wrestling, que o Raw e SmackDown sempre passam desse tempo, justamente pelo fato de que as emissoras não querem um tempo menor. Tudo bem que também há a vontade da empresa neste aspecto. No meio dessa reflexão, ele também comentou sobre outros shows menores do que 1h30 e a dificuldade que existe na construção deste tipo de show, tipo o NXT. O NXT tem apenas 1 hora de duração. Muita gente questiona por que o NXT não tem uma duração maior. É um programa produzido para a WWE Network que com certeza conseguiria abrir um pouco mais o leque, abrir um pouco mais da sua programação para receber um pouco mais do NXT. Só que deixando o Dave Meltzer um pouco de lado e falando sobre a minha opinião com relação a isso, eu acho que sim, o Dave Meltzer, melhor do que ninguém, pode descrever essa situação de uma maneira perfeita. Como fã de wrestling há um tempo, eu tenho que dizer que por muitas vezes a WWE pratica uma overdose de programação. Por exemplo, na semana do último Takeover, que foi o Takeover lá de Chicago, Backlash, o UK Championship Special, enfim. Se contarmos só a programação normal que a gente vê normalmente, com Takeover, Pay-Per-View e os shows semanais, a WWE produziu quase 12 horas de programação, tirando 205 Live, o Main Event, enfim, os shows semanais que já são exibidos também normalmente, mas produzir uma programação que tende a deixar o fã de wrestling um pouco mais cansado. Não é todo mundo que tem tempo pra tirar pra assistir um show de wrestling, e é justamente neste ponto que eu quero fazer a minha análise. O fã de wrestling, quando ele começa a assistir o wrestling, evidentemente que ele vai ter muito mais tempo do que no decorrer da sua vida. Se o fã de wrestling começa cedo, na sua adolescência, com certeza ele vai ter muito tempo livre. Então, é fácil dele conseguir acompanhar um Raw com 3 horas, um SmackDown com 2 horas e ter disposição para assistir 205 Live, NXT na quarta-feira, enfim, tudo que a WWE produz, fora o material excelente que as empresas independentes têm produzido também. Shows de 2, 3 e tem empresa que faz show até de quase 4 horas. Só que a gente busca um pouco na memória pra saber qual foi o momento do Raw, por exemplo, assim, que, meu Deus, eu preciso ver esse show ao vivo. Pelo menos eu sou assim, eu não consigo ver um show com 3 horas seguidas ao vivo, por exemplo. Talvez um pay-per-view no máximo, porque a gente sabe que no pay-per-view vai acontecer algo, ou pelo menos era pra acontecer algo que a gente quer que aconteça, ou algo que pode enaltecer as nossas características como fãs de wrestling, causar um frenesi, alguma coisa assim. A gente sabe que o show semanal há muito tempo segue uma média.
Quando sobe um pouquinho, o show fica bom. Se desce mais um pouquinho, o show fica ruim e vai naquela média. Os shows semanais da WWE estão nessa margem. Então, muito por conta disso, muita gente tá largando de assistir o Raw e de assistir o SmackDown, porque não apresentam um produto que faça você ficar tanto tempo frente à televisão ou frente ao meio que você está assistindo a essa programação. Se a gente busca assistir por maneiras ilícitas, por exemplo, o Raw, depois de ele acontecer, vamos ver que tem 2 horas de duração, tirando os comerciais. Basicamente, é 1 hora só de comercial, o que também torna um pouco exaustivo para quem tá assistindo ao vivo. Mas claro, como eu comentei no vídeo do Family of Wrestling, tudo que a WWE faz, tem um link na descrição para esse vídeo, tá? Tudo que a WWE faz tem um lado administrativo por conta disso. Se eles fazem um show de 3 horas, é para poder lucrar com 1 hora de comercial. Ninguém faz um show com 3 horas ininterruptas ou com 2 horas ininterruptas. Não é à toa que os shows da Network, tirando evidentemente os pay-per-views, tem duração pequena. O NXT tem duração de 1 hora, 205 Live tem duração de 1 hora e o UK Championship Special, que teve 1 hora e meia, tem uma duração que consegue ser a duração perfeita para o NXT, por exemplo. Se dessem 1 hora a mais para o NXT, talvez o show viesse a sofrer as mesmas coisas que o SmackDown sofre hoje em dia. O SmackDown tava numa fase muito boa, só que hoje em dia não tá tão legal de você acompanhar. Talvez meia hora seja o tempo perfeito para se dar para o NXT conseguir desenvolver melhor as suas storylines. Dá tempo de você fazer umas 4 lutas legais pro pessoal assistir e também de desenvolver as suas storylines para criar takeovers melhores ainda. Se os takeovers já são bons, do jeito que estão sendo feitos, com muita luta boa, por que não storylines melhores ainda? Então, muito se especula que o NXT talvez, como show semanal, ficasse melhor, dado mais tempo para trabalhar. 1 hora e meia qualquer fã de wrestling consegue tirar. Evidentemente que não é simplesmente a qualidade, não é simplesmente, porque são 3 horas de um show muito ruim. 3 horas de wrestling, mesmo que fosse só 3 horas de lutas, se tem uma luta ruim, você já fica chateado. Por exemplo, se abrir com uma luta ruim o show, você já perde o clima para as próximas lutas. Claro, depois que você ganha um pouco mais de bagagem, vai ficando chato para você assistir 3, 4 horas de wrestling, ou até mesmo chegar à marca das 12 horas por semana, como a WWE produziu. E é por isso que muita gente vai filtrando aquilo que não lhe interessa. Eu, por exemplo, não vejo Raw, não vejo SmackDown, não vejo NXT, vou vendo apenas o que o pessoal vai me recomendando. Eu vejo muito pouco WWE, pra falar a verdade. Eu vejo mais os pay-per-views, pra ficar sempre antenado. Os pay-per-views, se você não assiste nenhum show semanal até o pay-per-view, você vai saber o que aconteceu, porque no pay-per-view eles explicam. Esse é o papel muito bom dos video packages que eles exibem e também dos comentaristas. Tem esse mérito de explicar tudo aquilo que está se passando para aquela luta estar acontecendo, se é que existe um motivo. Então talvez o problema do Raw, o problema do SmackDown, o problema de audiência da WWE também se deva a essa overdose. Eu, quando assisto muito wrestling, eu fico sem tempo pra fazer muita coisa. E foi o que aconteceu essa semana com o Backlash, com o Takeover Chicago, com o especial lá do Reino Unido, com shows independentes, shows da Evolve acontecendo. Então vai formando uma bolha que acaba tornando impossível você conciliar todo o wrestling que você recebe, ou todo o wrestling bom que está acontecendo até. Então você vai tirando as coisas que realmente não estão empolgando, seja por um motivo ou seja por outro. O problema do Raw e do SmackDown pode não estar relacionado ao tempo em que eles recebem. Até o SmackDown tem 2 horas, não tem nada demais em 2 horas. Talvez um pouco na qualidade, e os fãs associam a qualidade ao tempo. Por que gastar tanto tempo em uma coisa sem qualidade? E já é o contrário do NXT, que tem pouco tempo e justamente por esse motivo não tem qualidade. São grandezas que acabam se completando ou prejudicando uma a outra. Por isso eu tenho que concordar com o Meltzer e assinar embaixo nessa história. Se é pra fazer um show semanal, não necessariamente pay-per-view, mas o show semanal, 1 hora e meia para um show semanal é suficiente para você conseguir desenvolver qualquer história que você queira, qualquer coisa importante que você tente construir para um pay-per-view ou para um evento maior. 1 hora e meia talvez seja o time slot perfeito. Agora resta as emissoras quererem dar 1 hora e meia para você trabalhar, não simplesmente 2,
3 ou quantas horas eles venham a abrir na sua programação. Pay-per-view vai muito do show, vai muito do que foi construído. Não adianta você dar 4 horas de pay-per-view se você não conseguiu construir as suas lutas de uma maneira que prenda as pessoas por 4 horas. Então são coisas que também estão ligadas. É importante você associar a duração dos seus shows semanais à duração dos seus pay-per-views. Se você construiu material para 4 horas, se foi condizente com essas 4 horas, então, tecnicamente vai valer a pena você fazer 4 horas. Agora você fazer um show longo, por exemplo, um pay-per-view do SmackDown não tem necessidade de ter 3 horas se o show tem 2. Por vezes falta até coisa pra você colocar no pay-per-view, você coloca coisas aleatórias, porque nem dá tempo de você fazer no SmackDown e você quer fazer no pay-per-view. Então isso também tem que estar associado. Quanto a shows independentes, cara, aí pra você fazer um show independente é também um pouco mais complicado. Você tem que colocar 2 horas e meia, 2 horas de evento, por exemplo, com qualidade. Não adianta você fazer um show muito longo e dizer, só tem uma luta boa. E também o posicionamento de card é muito importante nesses aspectos. Independentemente do tempo, você tem que manter o público entretido. Pra quem joga Total Extreme Wrestling, o TIW, né, como o pessoal chama, TEW, sempre acontece isso, uma luta derruba a outra, o público fica meio morto, fica pistola, tal. Então é importante que seja trabalhado esse aspecto da organização do card, bem mais importante do que o tempo de um show independente. Mas o veredito fica esse aí do Dave Meltzer, eu tenho que concordar com a opinião dele. 90 minutos talvez seja o tempo perfeito para quem não tem tempo de assistir e para quem quer assistir algo sem se tornar cansativo. Muito bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, vão lá nas nossas redes sociais, curtam a nossa página do Facebook, entrem nos grupos, seja do Facebook ou do WhatsApp, vai lá no nosso Twitter. Tem muita coisa aqui na descrição pra vocês acessarem, só coisa boa, tá? Só coisa maravitop. Aproveite também, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando pintar vídeo novo por aqui, normalmente quarta e domingo. Você vai conferir vídeo novo, sempre com opiniões, com histórias, muita coisa boa, é só aqui no seu canal Rádio de Pilha Driver, tá certo? Tchau, tchau, galera! Fui!